Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo nós vamos resolver um problema de ponto de equilíbrio contábil e ponto de equilíbrio econômico. Nós vamos resolver passo a passo esse problema, apresentando essas diferenças entre o ponto de equilíbrio contábil e ponto de equilíbrio econômico. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre gestão de custos. Se você quiser ver os outros vídeos dessa série, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde você pode ver os outros vídeos, os outros problemas também sobre gestão de custos. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é ler o problema, identificar as informações que nós temos e o que o problema está pedindo. Quais são as informações que o problema está pedindo. Vamos então dar uma lida aqui no problema. Uma indústria que produz apenas um produto levantou os seguintes dados: preço de venda R$ 24,00 por unidade, custos e despesas variáveis, os dois juntos, tá? R$ 12,00 por unidade, custos e despesas fixos, R$ 12.000 por mês. Vamos ver então o que é que o problema está pedindo. Ele está pedindo em A, o ponto de equilíbrio contábil em quantidade e em faturamento. Letra B, supondo que a empresa deseja obter um lucro mensal de R$ 10.000, calcule o ponto de equilíbrio econômico. Vamos começar então com a letra A, que é o ponto de equilíbrio contábil. O ponto de equilíbrio contábil é os custos fixos, no caso aqui custos e despesas fixos, dividido pela margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o preço de venda menos os custos e despesas variáveis. No caso aqui eu vou juntar tudo como custo variável. Variável que unitário, preço de venda unitário. Esse ponto de equilíbrio contábil é em quantidade, tá bom? No caso aqui nós vamos ter custos fixos, custos e despesas fixos, R$ 12.000. R$ 12.000. Dividido pelo preço de venda, que é 24, menos os custos variáveis, que são 12. Então, a gente vai ter a quantidade do ponto de equilíbrio igual a 12.000, dividido por 24 menos 12 dá 12. Então, o ponto de equilíbrio contábil vai ser igual a 12.000 dividido por 12, dá 1.000 unidades. Então, se eu vender 1.000 unidades, eu vou atingir o ponto de equilíbrio contábil. Tudo bem, a gente calculou o ponto de equilíbrio contábil. Mas o que é que vem a ser o ponto de equilíbrio contábil? O que é que ele é? A gente pode dizer que o ponto de equilíbrio contábil é aquela, nesse caso aqui em quantidade, é aquela quantidade em que você não vai ter nem lucro nem prejuízo. Ou seja, o lucro é igual a zero. No nosso caso aqui, para 1.000 unidades, o nosso lucro vai ser igual a zero. Se eu vender 999, eu vou ter prejuízo. Se eu vender 1.000 mais uma unidade, 1.001 unidades, eu vou ter lucro. Então, esse ponto de equilíbrio é a quantidade mínima que a gente tem que ter para não ter nem lucro nem prejuízo, tá certo? A partir dessa quantidade eu vou passar a ter lucro, vou entrar na zona de lucro. Mas vamos conferir se esse cálculo está certo. Vamos conferir então se para essa quantidade o lucro vai ser igual a zero. O lucro ele é igual a quantidade vezes o preço de venda de unidade menos o custo variável de unidade. Essa diferença aqui se chama margem de contribuição unitária, menos os custos fixos. No nosso caso aqui, o lucro vai ser a quantidade 1.000, vamos testar então para 1.000 unidades, vezes o preço de venda é 24, menos custos variáveis que é 12, custos, nesse caso aqui custos e despesas, menos custos fixos que é 12.000. 12.000. 1.000 vezes 24 menos 12 dá 12. 12 vezes 1.000, 12.000 menos 12.000 dá igual a zero. Correto. Então, essa quantidade aqui, para essa quantidade, o lucro vai ser igual a zero, tá bom? E ele pede também aqui o ponto de equilíbrio contábil em quantidade e em faturamento. Porque no ponto de equilíbrio a gente vai ter lucro igual a zero, no ponto de equilíbrio contábil, e o faturamento. Eu preciso faturar quanto? Vender quanto
para mim ter, a partir desse faturamento, dessa venda, eu ter lucro? É muito simples. O faturamento do ponto de equilíbrio é igual a quantidade vezes o preço de venda. A quantidade o quê? O ponto de equilíbrio, no caso aqui vai ser 1.000 vezes 24, que é o preço de venda. Ou seja, eu preciso vender R$24.000 por mês para mim não ter lucro nem prejuízo. Eu preciso vender acima de 24.000 para me ter lucro. Se eu vender abaixo de 24.000, eu vou ter prejuízo. E essa é a noção de ponto de equilíbrio contábil. É encontrar a quantidade e o nível de faturamento para você, a partir dessa quantidade e esse faturamento, você ter lucro. Vamos então para a letra B. O que ele pede aqui na letra B? Supondo que a empresa deseja obter um lucro mensal de 10.000, calcule o ponto de equilíbrio econômico. O que vem a ser o ponto de equilíbrio econômico? Ele é diferente do ponto de equilíbrio contábil, porque no ponto de equilíbrio contábil, no ponto de equilíbrio econômico, a gente já embute um lucro desejado. Então, é a quantidade, eu posso encontrar essa quantidade do ponto de equilíbrio econômico em que vai me gerar não um lucro igual a zero, mas um lucro igual a 10.000. Eu posso encontrar também o faturamento do ponto de equilíbrio econômico. Ele está pedindo aqui, não diz se é faturamento ou quantidade, eu vou calcular os dois, tanto a quantidade quanto o faturamento do ponto de equilíbrio econômico. Vamos ver então a fórmula? Eu vou baixar aqui mais um pouquinho, vou colocar aqui letra B, que a gente quer calcular o ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio econômico é igual a custos fixos mais o lucro desejado dividido pelo preço de venda unitário menos custo variável unitário. Essa é a fórmula do ponto de equilíbrio econômico em quantidade. Tá bom? Então, o ponto de equilíbrio econômico no nosso caso aqui vai ser igual a custos fixos, 12.000, mais lucro desejado, 10.000, dividido pelo preço de venda, que é 24, menos o custo variável unitário, que é 12. Então, o ponto de equilíbrio econômico vai ser igual a 12.000 mais 10.000 dá 22.000, dividido por 24 menos 12, que dá 12. Isso daqui vai dar quanto? Eu vou usar aqui a calculadora do Windows. Vai ser 22.000 dividido por 12, que vai dar 1.833,33. 1.833,33 o quê? Unidades. E aí você pode me perguntar, mas professor, existe 33,33 unidades? É possível se for, por exemplo, um produto vendido no peso. 1.833 quilos e 330 gramas. Agora, se for um produto unitário que a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5 celulares, por exemplo, não tem sentido eu falar em número quebrado. Então, aqui o ponto de equilíbrio seria quanto? 1.833 é menos que 1.833,33. Então, o ponto de equilíbrio não é 1.833, e sim 1.834, porque ele já vai gerar um pequeno lucro, um lucro muito próximo de 10.000. Então, eu preciso produzir e vender 1.834. Se for um produto medido no peso, numa determinada unidade de medida que você possa pesar ou medir, então aí está correto. A gente pode usar com essas casas decimais, tá bom? Mas vamos conferir aqui se realmente esse ponto de equilíbrio econômico vai gerar 10.000 de lucro. Vou baixar aqui um pouquinho e vou colocar novamente a fórmula do lucro. O lucro é igual a quantidade vezes o preço de venda unitário menos custo variável unitário menos custo fixo. E aí a gente vai ter lucro é igual a quantidade. Eu vou deixar quebrado, inclusive vou colocar as dízimas para aproximar o máximo possível do resultado. 1.833,333 vezes preço de venda é 24 menos 12 menos custos fixos, que são 12.000. Então, o lucro vai ser igual a 1.833,333 vezes 12 menos 12.000. Isso daqui vai dar. Eu vou abrir novamente aqui a calculadora para a gente fazer esse cálculo.
1.833,33 vezes 12 igual menos 12.000. Vai dar 9.999,996. Dá 10 mil reais, né? Não arredondando. 10 mil reais. Bateu então. O cálculo está correto. O ponto de equilíbrio econômico realmente é 1.833,333 unidades. Porque ele vai gerar um lucro de 10 mil reais. Que é exatamente o lucro desejado. Acima dessa quantidade eu vou gerar um lucro acima de 10 mil reais, acima do lucro desejado. O programa não está pedindo, mas eu vou fazer também. Eu vou fazer o faturamento do ponto de equilíbrio econômico. Então, o faturamento do ponto de equilíbrio econômico vai ser a quantidade vezes o preço de venda. Quantidade 1.833,33 vezes R$ 24,00, que é o preço de venda unitário. Isso daqui vai dar 1.833,333 vezes R$ 24,00, que é o preço de venda, R$ 43.999,999. R$ 44.000 arredondado. Então, o faturamento do ponto de equilíbrio econômico é R$ 44.000. Então, preciso vender 1.833,33 unidades para ter 10 mil de lucro e preciso vender R$ 44.000 para ter 10 mil de lucro também, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo exatamente esse problema resolvido, o print dessa tela desse problema resolvido para você fazer o download, guardar e revisar. Também aqui no link da descrição eu vou deixar um link para uma série de vídeos de problemas também como esse aqui de gestão de custos. Também estou fazendo uma indicação no link da descrição de um livro de gestão de custos que a gente usa como referência. A gente pede que, se você não for inscrito no canal, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, a gente pede que você deixe seu like e compartilhe ele com as outras pessoas, para divulgar para um maior número de pessoas esse vídeo. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato através dos comentários. E muito obrigado por ter ficado até esse ponto aqui do vídeo. E até a próxima.